Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos aprender a como utilizar a planilha 2.1 do Hub Educacional. Esse arquivo, ele é uma atualização da versão anterior da planilha, que até então é intitulada como 1.0, e conta com funções muito mais dinâmicas, né, para tornar o processo de cadastro ainda mais prático. Então, está disponível esse arquivo já na interface para download, e a gente recomenda que entre a primeira versão e a segunda versão, seja utilizado a versão 2.1, que é a que a gente vai apresentar aqui agora. O arquivo de importação do Hub, a planilha, certo? Ela conta com várias abas e os dados que serão importados para o sistema deverão ser organizados nessas abas. Vocês vão reparar que as colunas, né, que estão organizadas dentro dessas abas, elas são complementares, né? Então, no momento que eu faço o cadastro de uma disciplina, depois eu vou vincular essa disciplina com um professor, e esse professor está vinculado a uma turma. Para deixar mais claro esse procedimento, a gente vai passar aba por aba desse arquivo e mostrar como que seria esse preenchimento aqui dentro, tudo bem? Bom, para começar, então, vamos partir na ordem das abas, né? Iniciando aqui na parte inferior pela aba de disciplinas, ok? Vamos começar por ela, então. Reparem uma coisa que vai aparecer muito em todas as outras abas também, não só na aba de disciplinas. As células da planilha, elas contam, pelo menos a maioria delas, com dicas de preenchimento, tá? Então, vocês podem observar que eu estou aqui, ó, na célula 5, né? Digo, linha 5, coluna B, e já tem uma dica atrelado ao preenchimento dessa célula. A dica é usar letras, números ou caracteres especiais, né? Não usar espaços em branco nesse preenchimento. Então, já dá uma dica aqui para o usuário de como fazer esse preenchimento aqui. Outra coisa importante é que essa dica você pode movimentá-la aqui dentro do arquivo. Então, se você sentir que ela está em cima de alguma informação que você está preenchendo e tal, basta pressionar com o seu mouse esse campo e movimentar para onde você quer levar esse campo aqui, tá bom? Então, basta pressionar, certo? E levar para o espaço que você quer deixar essa dica. Aí, sempre que você clicar em algum lugar que tenha dica, vai aparecer nesse espaço que você arrastou, tá bem? Eu vou deixar por enquanto aqui no canto, tá? Mas lembrando que as dicas sempre vão ser atualizadas aqui agora, tá? Pelo menos nessa aba. Então vamos lá, pessoal. O código da disciplina. O que que é? É o código de identificação de uma disciplina que eu vou estar criando aqui no sistema. Para exemplificar para vocês, vamos pensar o seguinte: eu vou cadastrar as disciplinas de português e matemática. Eu quero cadastrar, então, como código, aqui é aberto, né? Posso colocar números, letras e caracteres especiais. Eu vou colocar para identificar a disciplina de português a nomenclatura POR, que são as iniciais de português, né? E para matemática, eu vou colocar MAT, ok? Isso aqui é apenas uma sugestão, vocês têm total liberdade de fazer esse cadastro de outra forma, né, com outras caracteres, só tem um detalhe, né? Olhando ali a dica é o seguinte, não usar espaços em branco, ou seja, eu não poderia, por exemplo, pôr um espaçamento no meio do código. Isso não funcionaria, tá? Iria dar um erro na hora de fazer a importação desses dados para o sistema. Então, vamos deixar assim, ó, POR e MAT, tá bom? O nome da disciplina, como está dando aqui já na coluna, aqui na parte de subtítulo, né, das linhas 3 e 4, está falando o seguinte, nome que será exibido na plataforma. Então, esse nome da disciplina é o nome que quando o aluno e o professor entrar numa plataforma, é esse nome que vai estar aparecendo para ele ali, da disciplina que está vinculado. Então, eu quero que apareça na minha plataforma ou nas minhas plataformas, né, o nome língua portuguesa. E aqui matemática, eu quero que apareça matemática. Perfeito.
Próximo passo, pessoal, disciplina base. Disciplina base é a disciplina do sistema que já está previamente cadastrada no sistema, que eu vou vincular a esses dados que eu coloquei em código da disciplina e nome da disciplina. Então, o Hub já tem algumas disciplinas previamente cadastradas no sistema. E a gente tem que vincular essas disciplinas com as informações que eu informei anteriormente. Então, aqui, ó, por exemplo, língua portuguesa, eu vou procurar aqui, ó, língua portuguesa. E matemática, eu vou vir aqui procurar matemática. Qualquer outra disciplina que eu viesse a cadastrar, ela apareceria aqui também, tá? Tem várias opções. E se alguma disciplina não se encaixa à nomenclatura que está aparecendo aqui dentro, lá entre as opções que estão marcadas nesse campo suspenso aqui, vocês encontram outras áreas, que é utilizado para uma disciplina que não está cadastrada no sistema do Hub, tá? Aí vocês utilizam essa intitulada Outras Áreas quando isso acontecer. E a operação, pessoal, aqui não vai ser necessário, porque a operação eu só vou utilizar quando eu for excluir um dado, tanto que eles tá aqui numa seção intitulada campos opcionais, tá? Eu preenchi já os campos obrigatórios e os campos opcionais não são obrigatórios no procedimento. Se eu fosse preencher esse campo, o que que é? É a exclusão dessa informação aqui. Então, epa, eu não queria ter cadastrado língua portuguesa no Hub Educacional. Nesse caso, eu venho aqui na planilha e eu coloco excluir em definitivo, tá? Significa o quê? Que eu vou excluir esse dado que eu cadastrei na interface, tá bom? Como aqui é apenas inclusão que eu estou fazendo a simulação, então eu posso deixar em branco aqui essa coluna, tá? Bom, já preenchi aqui as informações. Antes de partir para a próxima aba, importante, um cadastro de disciplina por linha, tá? Então, não preciso cadastrar matemática novamente em uma outra linha. Por linha, eu faço o cadastro de disciplinas, tá? Então, como eu já cadastrei português e matemática, eu não precisaria colocá-las em outras linhas dessa aba de disciplinas, tá bom? Próximo passo, turmas, pessoal. Reparem que é bem parecido a regra. Primeiramente, aqui, código da turma. Mesma ideia da disciplina, tá? É o código que eu vou usar para cadastrar a minha turma, ok? Que vai ser usado para identificar essa turma. Então, código da turma. Vamos pensar que na minha escola fictícia aqui, eu tenho uma turma de primeiro, uma turma de segundo, terceiro, quarto e quintos anos, tá? Então, eu vou colocar aqui 1 ano, 2 anos, 3, 4 e 5. Por que que eu coloquei o código dessa forma? Novamente, aqui na dica, está sendo indicado que eu posso colocar letras, números e caracteres. E outra informação é importante, não pode ter espaçamento. Então, no código da turma, eu não poderia ter isso aqui, ó. Espaço ano. Isso não seria possível. Iria dar um erro depois na interface, né? Então, aqui já está legal desse jeito. Se você tem várias turmas, gente, isso aqui é bem amplo, tá? Os códigos podem ser só números, os códigos podem ser só letras, podem ter caracteres especiais, traços no meio, qualquer coisa que, enfim, está dentro aqui da regra da dica, vocês podem estar usando, tá? O mais importante é que seja um código intuitivo, ou seja, que a pessoa que administra o cadastro tenha conhecimento, sempre que for fazer uma atualização, lembrar que esse código se remete a tal turma, tá bom? Dando sequência aqui, então, nome da turma. O nome da turma é o nome que será exibido na plataforma em que o aluno ou qualquer outro tipo de usuário estará acessando. Então, aqui eu quero que apareça, na verdade, primeiro ano, aqui, segundo ano, aqui, terceiro ano, aqui, quarto ano e aqui, quinto ano. Beleza, pessoal. Já tenho aqui os nomes que eu quero que apareçam na minha plataforma. Claramente, tem muitas outras turmas nas escolas, né? Pensar que às vezes tem uma escola que tem o primeiro ano, mas tem 3 turmas de primeiro ano. Então, vocês podem até mudar o nome, às vezes. Primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Aqui, como eu não fiz essa divisão, eu fiz direto. Mas se vocês tiverem várias variáveis de um segmento, é só colocar por linha essas informações, tá bom? Uma linha com o primeiro ano, outra linha com o primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, e da mesma forma com os outros segmentos. O ano escolar, pessoal,
ele está organizado em etapas previamente cadastradas no sistema do Hub. Então, eu vou pegar e eu vou vincular ao segmento aqui que está sendo informado. Por exemplo, primeiro ano está vinculado ao primeiro ano do ensino fundamental 1. Segundo ano está vinculado ao segundo ano do ensino fundamental 1 e por aí vai. Então, eu vou fazendo o vínculo aqui com os campos que estão previamente cadastrados no Hub Educacional. Isso é bem importante e vale tanto para a aba anterior que nós estávamos, tá? Nesse campo aqui, quando tem essas áreas, esses campos suspensos que a gente chama, né? Que é quando tem essa área clicável aqui, que quando eu clico aparecem algumas informações, é importante que vocês utilizem ela, tá? Ou seja, aqui não é um campo que vocês possam digitar, tem que colocar a informação que está previamente já cadastrada na planilha, tá bom? E para finalizar, tem aqui o campo opcional, que é a operação. Novamente, como eu estou cadastrando somente informação, estou colocando no sistema, eu não preciso colocar aqui a operação. Mas, se eu fosse fazer alguma operação aqui, a única disponível é o quê? Excluir em definitivo. Ou seja, se eu quero excluir do sistema uma informação, uma turma, eu venho aqui e eu excluo em definitivo, tá? Excluir em definitivo é o quê? É tirar essa turma do sistema, tá? Como não é o caso aqui, eu vou deixar em branco esse campo, essa coluna. Dando sequência para a aba 3, agora nós temos aqui a área de alunos. Como que funciona, pessoal? Matrícula, nome do aluno e data de nascimento são os dados mínimos para se fazer o cadastro, tá? A gente começa por matrícula, é a regra bem parecida com a regra de disciplinas e turmas. Cada aluno vai ter o seu próprio código de matrícula, tá? Então, aqui para fazer uma simulação, eu vou colocar o aluno 001, aluno 002, aluno 003, aluno 004 e aluno 005, tá? Cada aluno tem a sua própria matrícula, ou melhor, cada usuário tem a sua própria matrícula. O que isso significa? Eu não posso vincular a mesma matrícula que eu vinculei a um aluno com um professor, tá? A não ser que seja uma mesma pessoa, mas se não forem, então isso tem que ser diferente. O nome é o nome completo, o nome e o sobrenome desse aluno, né? Então, aluno A, eu vou colocar aqui apenas para simulação. Opa. Aluno A, aluno B, aluno C, aluno D e aluno E. Apenas para simulação aqui, tá, gente? Data de nascimento, eu vou colocar aqui, sei lá, 1 de 1 de 2010, 1 de 1 de 2011, 1 e por aí vai, tá? Apenas para simulação aqui, para entender como que é esse preenchimento. Porque tem algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, esse campo aqui de data de nascimento, ele tem que ser preenchido exatamente dessa forma. Dia, barra, mês, barra, ano, tá? E não pode nem ser simplificado. Eu não poderia colocar só 010110, tem que ser 0101 2010, tá? Então tem essas regras fixas que devem ser seguidas na hora do preenchimento também, tá? Aqui tem a área de credenciais de acesso, tá? Credenciais de acesso, pessoal, o que que são? É o login e a senha que esse aluno vai ter na plataforma. Então aqui eu posso fazer até o seguinte: eu quero que a matrícula do meu aluno seja o login do aluno também. É obrigatório? Não, aqui eu poderia colocar outro campo também, seguindo essa regra aqui, ó, de 6 a 10 caracteres, tá? Então tem que estar dentro dessa regra, de 6 a 10 caracteres, colocar o que vocês quiserem aqui dentro desse campo, tá? E a mesma coisa aqui para matrículas. Senha, pessoal. A senha também é totalmente personalizável, seguindo a regra que está sendo colocada aqui. Eu vou simplificar, eu vou colocar aluno 001, vou colocar um ponto aqui só, na verdade. Já dá para ver que ele criou aqui. E, enfim, qual que é a regra? Tá? Basicamente é o seguinte, o que vocês preencherem aqui vai ser validado para o sistema de login e de senha. Se vocês não preencherem nada, o próprio sistema que vai criar o login e a senha,
tá bom? Então, se vocês não preencherem, é o próprio Hub que vai criar essas informações para o usuário aluno. Outra informação, se eu preencho o login aqui nessa planilha, eu obrigatoriamente tenho que preencher senha. E se eu preencho senha, eu tenho que obrigatoriamente preencher login. Os dois não podem ser um preenchido e o outro não, tá? Os dois estão diretamente conectados. Outra coisa importante, aqui nós temos informações complementares, que vocês podem preenchê-las aqui para complementar o cadastro do aluno, mas são informações complementares. Então, se vocês não tiverem nesse momento essas informações, não precisam incluir aqui. Por exemplo, o gênero tem a possibilidade de colocar M para masculino, M para feminino ou O para outro, né? Então, tem essas três formas aqui de identificação de gênero. E-mail, pessoal, não é um campo obrigatório para o cadastro de alunos, mas se vocês quiserem informar, podem incluir também aqui no sistema. Importantíssimo informar que quando vocês cadastram o e-mail do aluno, esse e-mail não é o login do aluno, tá? É apenas uma informação complementar no sistema, ok? Então, cadastrar o e-mail de um aluno na plataforma não necessariamente significa que vai ser a credencial de acesso dele na plataforma, tá bom? O login e a senha que estão aqui indicados como as credenciais de acesso desse aluno. E o CPF, aqui tem até as dicas de como preencher também, né? É um campo complementar, da mesma forma como informado anteriormente. Aqui em que eu posso informar de duas formas, ou com os pontos e o traço no final, ou diretamente com apenas os números, ok? E para finalizar essa aba, nós temos aqui o campo de operação, que seguindo a regra das outras duas abas que nós vimos, aqui está incluído o excluir em definitivo, tá? Então, se é para incluir um cadastro, eu não tenho que colocar nada. Agora, se é para excluir um aluno, eu quero excluir os alunos do ano anterior, que não estão mais na minha escola. Então, para fazer isso, basta colocar esses alunos na planilha 2.1, né? E marcar como excluir em definitivo as linhas que estão relacionadas com esses alunos que serão excluídos, certo? Bom, quarta aba, ensalamento de aluno. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Seguinte, eu vou pegar os códigos de matrícula que eu criei, fazer um Ctrl C aqui, e eu vou fazer um Ctrl V na coluna matrícula do aluno, tá? Pronto, fiz isso aqui. Qual que é a questão? Lembram que eu cadastrei códigos de turma na aba de turma? Eu vou vincular agora esses alunos às turmas que eu vinculei. Então, eu quero dizer o seguinte, que os dois primeiros alunos que eu cadastrei aqui, eles estão no primeiro ano A. Aí, os outros dois alunos estão no segundo ano A. Então, por linha, eu vou fazendo, pessoal, esse vínculo, tá? E colocando código vinculado a aluno, certo? E vou pegar aqui um quinto ano, só para simular aqui. Beleza. O que está dizendo aqui então, pessoal? Por linha, eu faço o vínculo de aluno por turma. Então, se eu estou cadastrando 300 alunos aqui, vamos supor que 50 alunos estão numa turma, outros 50 estão em outra. Então, por linha, vocês fazem essa indicação. Basta copiar os códigos que eu criei na aba anterior, né? E colar aqui nessa aba e pegar os códigos de matrícula que eu criei nessa área aqui de turmas, né? E vincular com as linhas diretamente relacionadas aos alunos, certo? E a operação segue a mesma regra anterior, em que eu só vou fazer essa operação se eu quiser excluir um dado, senão eu deixo vazio esse campo aqui, tá bem? Próximo campo, campo responsáveis, ok? Campo responsáveis, a aba de responsáveis, na verdade, é a aba que eu vou relacionar o aluno com o responsável dele, certo? Então, aqui para informar, eu informaria o quê? De campos obrigatórios. O CPF do responsável, tá? Só para simular aqui, o CPF, vamos supor que é 123 456 789 00, tá? E eu vou puxar aqui para mais 5 linhas aqui para baixo. Vou fazer uma variável aqui só. Tem 1, 2, 3 e 4.
Eu fiz isso aqui, eu já mostro por quê, tá bom, pessoal? O e-mail, tá? O e-mail, pessoal, a gente cadastra dessa forma aqui, ó. Vou fazer um e-mail fictício aqui, só para ilustrar para vocês. Legal. Eu coloquei alguns e-mails fictícios aqui, só para ilustrar mesmo, mas aqui são e-mails reais quando vocês forem cadastrar, tá bom? É pegar o e-mail do responsável e incluir aqui para o cadastro dele, tá? Importante, diferente do aluno, o e-mail de responsável é o login do responsável, tá? Então aqui é único por usuário e cada responsável vai entrar com o seu e-mail na plataforma, tá bom? Aqui eu vou informar o e-mail do responsável, tá? Então aqui responsável A, responsável B, responsável C, responsável D, responsável E. Data de nascimento, aqui vou colocar meio aleatório aqui, tá? Mas vamos pegar lá de, sei lá, 1980 para frente aqui, tá? Ele já até criou aqui alguns automáticos para mim. E, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Matrícula do aluno é o vínculo que eu vou fazer do responsável com o aluno. Então, apenas para ilustrar para vocês, eu vou copiar as matrículas que eu criei dos alunos, eu vou vincular com os responsáveis desse outro lado aqui. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que esse responsável aqui é o responsável por esse aluno, que esse responsável aqui é responsável por esse aluno, que esse responsável aqui é responsável por esse aluno, e por aí vai, tá bom? Outras informações opcionais, eu posso informar gênero do responsável também, o número de celular, e também aqui eu posso fazer a operação que eu quero excluir esse cadastro, tá? Se eu não quero excluir, eu estou apenas ativando, eu deixo em branco a operação, tá bom? Dando sequência aqui, pessoal, nós vamos agora para professores, ok? No campo de professores, da aba de professores, ela é bem parecida com a aba de responsáveis. Só que aqui, no caso de responsáveis, eu vou informar primeiramente a matrícula, desculpe, de professores, né? Vou informar aqui, no caso, a matrícula do professor. Para ilustrar rapidamente aqui, eu vou criar prof. 001, prof. 002 e prof. 003, tá? O CPF, a mesma ideia de antes, eu informo aqui ou diretamente os números ou diretamente é, com os pontos e os traços, né, que também é possível de ser colocado. Beleza? Fiz aqui alguns fictícios, tá? Tem que ser o CPF válido na hora de vocês cadastrarem. O e-mail, eu vou colocar aqui prof001 @hubeducacional.com.br, prof002 hubeducacional.com.br e prof003 hubeducacional.com.br. Nome do professor, então aqui eu vou colocar professor A, professor B e professor C. E data de nascimento, vamos fazer da mesma forma que a gente fez antes. Tá? Eu vou colocar aqui rapidamente só para ilustrar. Outras informações que eu poderia incluir aqui também é o gênero, tá? Lembrando que tem aqui o campo selecionável, com 3 possibilidades aqui de gênero para incluir aqui. Número de celular e a operação que eu coloco se eu quiser excluir esses dados aqui, tá? Beleza, fiz aqui o cadastro de 3 professores, apenas para ilustrar para vocês. E agora a gente passa para o ensalamento de professores, que é a aba 7. No ensalamento, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o nome do professor, tá? Desculpe, a matrícula do professor. Vou colar aqui nesse lado, beleza? Eu não preciso necessariamente copiar e colar, eu posso digitar também, tá? Eu copiei apenas para facilitar aqui o procedimento. E eu vou vincular a esses professores agora as disciplinas. Qual que é o código da disciplina? É lá na aba 1. Lembra que eu criei 2 códigos aqui, ó, português e matemática? Então, eu vou vincular primeiramente com esses professores, eu quero que os 3 tenham vínculo com português. Então, eu vou vincular o código de língua portuguesa com esses 3 professores.
mas eu também quero vincular a disciplina de matemática com esses 3 professores. Então, o que que eu faço? Eu jogo as matrículas em outras linhas, tá? Linhas separadas. E agora eu jogo o código de matemática, que é o código MAT, que eu havia criado, certo? Então, aqui, ó, MAT, MAT, MAT. O que que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o professor 001 é professor tanto de português como professor de matemática. Que o 002 também é professor tanto de português como de matemática. E o professor 003 é tanto de português como de matemática, tá? É isso que quer dizer. E o código da turma, pessoal, para saber quais são os códigos, eu volto lá na aba de turmas e eu pego os códigos aqui, ó. Eu estou dizendo que esse professor aqui é professor é da turma primeiro ano que eu criei, tanto em português como em matemática. Eu quero dizer que o professor lá, 002, é do segundo ano. Então, eu venho aqui e faço o vínculo do segundo ano e segundo ano. Eu quero dizer que aqui, esse professor é do terceiro ano e do terceiro ano. Tudo isso daqui, pessoal, é mera ilustração, mas é para dizer o seguinte, que os vínculos eu sempre vou dar pelas linhas, tá? Eu quero vincular um professor a 10 disciplinas. Então, a matrícula dele vai repetir 10 vezes. Mas eu também quero, eu quero colocar esse professor em outras 5 turmas. Então, por linha, eu indico quais são essas turmas também, tá? É sempre pensar nessa ideia de vínculo de linhas, tá bom? Eu estou colocando o professor 001 numa mesma turma com 2 disciplinas aqui, ó, português e matemática. Mas poderia ser diferente, eu poderia vincular esse professor, na verdade, em matemática no segundo ano. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o professor 001, ele dá português no primeiro ano e ele dá matemática no segundo ano, tá? As regras, quem vai dizer no final das contas, são vocês na hora do cadastro, certo? E, pessoal, a operação, novamente, se eu quero excluir um vínculo, eu venho aqui na exclusão definitiva desse procedimento, certo? E para finalizar, temos a aba de colaboradores, que é bem parecida com a aba de professores. A única questão aqui é que os colaboradores são o quê? Diretores, coordenadores, administradores ou outros colaboradores, que fogem desses papéis que eu citei anteriormente. A matrícula, pessoal, então eu vou criar aqui colaborador 001, por exemplo. Colaborador 002 e colaborador 003. Aqui o CPF, novamente, é aquela regra que eu havia informado para vocês, né? De colocar ou o número diretamente ou colocar apenas os pontos e os traços ali no meio também dos números, né? O e-mail, eu vou criar aqui um aleatório, tá? Colaborador 001, hub educacional.com.br, colaborador 002, arroba hubeducacional.com.br. Novamente lembrando para vocês, esses e-mails não existem, tá? Quando vocês cadastrarem na planilha, precisam ser e-mails verídicos, verdadeiros, que são dessa pessoa de fato. Então, se a pessoa tem um Gmail, cadastra o Gmail. Se tem um Yahoo, coloca um Yahoo. Se tem um Outlook, coloca um Outlook. Se tem um e-mail com o domínio da própria instituição, coloca o e-mail com o domínio da própria instituição, tá bom? O nome do colaborador, aqui eu vou colocar apenas para simulação, colaborador A, colaborador B e colaborador C. Data de nascimento. Todo mundo nasceu em 1/1 de algum ano aqui, né? Mas, como comentei, é só para simulação mesmo, tá, gente? E aqui, beleza. Vou colocar aqui as outras datas só para simular. E agora, pessoal, nós temos a indicação dos papéis. A qual papel esse perfil está relacionado? Então, eu quero dizer o quê? Que o colaborador 001 é um diretor, que o colaborador 002 é um administrador e que o colaborador 003 é um coordenador.
Outra coisa legal, que eu posso dar múltiplos papéis para o mesmo perfil. Então, eu quero colocar o 001 como coordenador também. Então, eu venho aqui, ó, coordenador, eu repito de volta as informações desse colaborador 001, vou repetir de volta em outra linha, só que eu quero dizer o quê? Que além de diretor, essa pessoa aqui é um coordenador também. Eu quero dizer que o 002, além de administrador, é diretor também. Então, repito as informações em uma outra linha e vinculo aqui uma nova informação. Então, é basicamente para deixar claro que eu posso colocar múltiplos papéis no cadastro de um perfil. Eu poderia até pegar um professor, por exemplo, pegar aqui os dados desse professor aqui, ó, do 001. Eu quero dizer que esse professor, além de um professor, é um coordenador. Então, eu venho aqui, ó, copiei as informações desse professor aqui e coloco aqui o perfil de coordenador para essa pessoa também, certo? E para finalizar, nós temos os campos opcionais, que são o quê? Gênero, que a gente já explicou anteriormente, celular, já explicado também, e a operação, que é bem lembrado, que é o seguinte: sempre que eu quiser excluir algum usuário da plataforma, eu clico aqui em excluir em definitivo. Se for só para ativar, eu deixo o campo em branco, certo? Bom, pessoal, foi uma simulação aqui mesmo do arquivo para vocês, tá? Eventualmente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisam entender melhor sobre o arquivo, a gente tem uma equipe aqui que trabalha diretamente com o atendimento, né, das instituições. Então, ficou com uma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está inteiramente à disposição para auxiliar vocês, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido bem claro e eficiente para qualquer etapa de cadastro que vocês forem realizar, seja aquela que vocês têm que pôr todos os dados no sistema, ou aquela etapa que eu quero colocar um aluno só, ou até mesmo excluir alunos que já não estão mais na instituição. Beleza? Então, espero que tenha ajudado. No mais, ressalto aí novamente, estamos totalmente à disposição, tá bom? Abraços e até mais. Tchau, tchau.